o chefe da OTAN disse que não chamou ele de papai, né? Mas teve que esclarecer, porque pegou mal, né? Ó, matéria da CNN. Chefe da OTAN esclarece comentários sobre Trump. Não chamei de papai. Em coletiva de imprensa, Mark elogiou a postura do presidente americano no conflito de Israel e Irã. O secretário-geral da OTAN, Mark, esclareceu os comentários feitos ao presidente dos Estados Unidos durante a cúpula da aliança nesta quarta-feira. Mais cedo, em entrevista coletiva, ele comparou o líder americano a um papai, intervindo em uma briga de pátio de escola depois que Trump repreendeu repetidamente Israel e Irã nessa semana. Eles tiveram uma briga feia, como duas crianças no pátio da escola. Sabe, eles brigam muito. Você não consegue pará-los. Deixa-os brigar por uns 2 ou 3 minutos e depois é fácil pará-lo, diz Trump. Em resposta, ele riu e disse: então o papai às vezes tem que usar a linguagem forte para fazê-los parar. E aí, o líder da OTAN explicou que usou a palavra papai porque às vezes ele ouve líderes e países da Europa questionarem se os Estados Unidos permanecerão na OTAN. A questão do pai eu não chamei Donald Trump de papai. O que eu disse é que, às vezes, na Europa, uso países dizendo: ei, Mark, os Estados Unidos vão ficar com a gente? E eu disse: isso soa um pouco como uma criança pequena perguntando ao pai: ei, você ainda vai ficar com a família? Então, nesse sentido, eu uso papai, não que eu estivesse chamando o presidente de papai. E aí, na cúpula da OTAN, eles chegaram ao acordo, né? O acordo de gastar aí 5% do PIB. E tudo que Trump está colocando a mão e fazendo, verdadeiramente, irmãos, a capa da The Economist se torna uma realidade, né? Aumento dos gastos em defesa, vitória de Trump, temor da Rússia. Entenda a história da reunião da cúpula. Atendendo o pedido de Trump, países que integram a Aliança Militar Ocidental se comprometem a gastar 5% de seus PIBs em defesa durante a cúpula da OTAN na Holanda. Espanha foi exceção. O presidente dos Estados Unidos disse que, em troca, que cumprirá com o compromisso de defender os países membros em caso de ataque. A reunião da cúpula da OTAN realizada em Haia chegou a um acordo considerado histórico. Os 32 países da Aliança Ocidental, com exceção da Espanha, se comprometem a investir 5% dos seus produtos internos brutos em gastos de defesa. Além da concordância com uma meta ambiciosa, o encontro foi considerado uma vitória política para o presidente Donald Trump. Em troca de ter a sua proposta aprovada, o republicano expressou seu compromisso inabalável de defender qualquer país membro em caso de ataque, como diz estudo da Aliança Militar Ocidental. No ano passado, o presidente dos Estados Unidos ameaçou: não vou enviar tropas para defender países atacados em protestos contra a relutância de membros em aumentar gastos na defesa. E aí, irmãos? E aí? Eu vou dizer algo para vocês, né? Presta atenção no que eu vou dizer. Presta atenção. Quem é que vai fabricar a arma que vai se vender para os países membros? Alguém sabe quem é que vai fabricar as armas que vão ser vendidas para os países membros? Se eles gastarem, eu estou colocando por baixo, tá, irmão? Nós vamos colocar aí 2 trilhões.
2 trilhões até 2030, vamos colocar 2026, 27, 28, 29, 30. 5 anos. Eles vão gastar 10 trilhões de dólares. 10 trilhões de dólares em armas. E quem vai criar todo esse ambiente vai ser os Estados Unidos, que vai fornecer. Quem vai ganhar dinheiro com tudo isso são os senhores das armas, que já jogaram todo o arsenal velho no lixo, usando a Ucrânia e a Rússia, e agora eles abriram espaço para os novos armamentos que serão oferecidos pelos Estados Unidos. E isso vai dar um respiro, entre aspas, vou colocar bem entre aspas, na economia americana. Então, através de livre e espontânea pressão de quem manda no jogo, e não é Trump que manda nisso, os países concordaram. E aí, acabar com a fome, com a miséria, não existe nessa pauta. Existe nós se armarmos para se defender da Rússia. Então, vocês podem ter certeza que os Estados Unidos já estão preparados para fornecer as armas que eles quiserem. E, com certeza, né, como tem muita empresa americana dentro da China, algumas armas serão produzidas dentro da China para ir para dentro da OTAN, para dar risada da nossa cara, para achar. Eu vi um camarada falar hoje algo. Eu confesso que muitas vezes a gente já estuda um pouco, mas tem que estudar um pouco mais. Né? Olha só, o camarada falou que países capitalistas hoje é a China, a Rússia e os Estados Unidos. E que a União Europeia são países comunistas. E ele falou, eu vou provar para vocês. Não existe espaço na União Europeia para as pessoas crescer, para as pessoas empreender, para as pessoas terem uma carreira de sucesso. Então, elas vão chegar num nível ali, dali elas não passam. E quem manda na União Europeia é um grupo de famílias, aí ele abre, né? E ele falou que a América ainda existe um pseudo-capitalismo, a Rússia, porque as pessoas conseguem ficarem milionárias, e a China, que está sendo uma grande geradora, e veja, a gente fala China comunista, quem é controlada pelo governo e abençoa o governo e está ligado ao governo, tem muita gente se transformando em bilionários e milionários na China. E eu nunca parei para pensar por esse lado. Eu já tinha estudado na Itália, por exemplo, eu vi um brasileiro falando que a Itália é totalmente socialista. E a União Europeia, e esse cara tocou no assunto, que a União Europeia é a antiga União Soviética, de uma forma mais moderna. E aí eu pergunto, quem concorda com isso, né? Aqui. Aí a irmã Kelly está dizendo, Keslin está dizendo que achava que a União Europeia não, existe um grupo elitizado, né? O salário é bom, existe tipo um padrão de vida bom, mas as pessoas não conseguem sair desse padrão. Existe um padrão e as pessoas não conseguem aumentar esse padrão, então elas estão dentro daquele padrão, e é um padrão bom. Que bom se todos os países socialistas fossem como a União Europeia. Apesar, né, que a gente vê que está tendo muita miséria, muito assalto, principalmente pela agenda migratória. Principalmente. Mas
é algo a se pensar, né?